Olá a todos, Dr. Xoedan hablando, professor de UNCPO Bauru. Estamos aqui para falar um pouquinho com vocês sobre cerâmicas odontológicas. Há uma dúvida muito grande a respeito de muitos materiais cerâmicos que temos para fazer próteses dentais, especificamente lentes, carilhas, coronas, incrustações cerâmicas. Então, a respeito desses materiais, eu vou explicar um pouquinho para vocês os tipos de cerâmicas. As cerâmicas se podem dividir basicamente em três tipos, de acordo com sua tipologia. Cerâmica convencional, do tipo feldspática e cerâmicas de fluorapatita, cerâmicas estratificadas, cerâmicas reforçadas, que são leucita, de silicato de lítio, e cerâmicas policristalinas, como alúmina e zircônio, certo? Estas cerâmicas são desenvolvidas de acordo com suas propriedades físico-mecânicas. Então, uma base de uma cerâmica feldspática, como você pode ver aqui, é sílica, presença de muita sílica. Esta sílica tem uma característica de possibilitar um gravado ácido. Este gravado ácido cria em uma superfície deste tipo de cerâmica micro-retenções mecânicas, que são utilizadas para fazer cementação adesivas. Então, depois de uma cementação adesiva, você tem uma grande união da cerâmica com o dente devido a este gravado cerâmico que é realizado. Esta cerâmica é uma cerâmica de cobertura, é uma cerâmica estratificada. Assim como esta cerâmica, temos também cerâmica de fluorapatita. É uma cerâmica desenvolvida para cobertura de infraestruturas totalmente cerâmicas, como de silicato de lítio e também zircônio. Por quê? Tem um módulo de contração e expansão semelhante a de outras cerâmicas. Por isso, é mais indicada para a cobertura desses tipos de cerâmicas. Então, é uma cerâmica de cobertura muito utilizada de silicato de lítio e zircônio para ser translucidez de esmalte, aspectos mais naturais de todos os dentes. Esta cerâmica, como podemos ver aqui, é uma cerâmica de cobertura estratificada, do tipo polvo e líquido. Então, é uma mescla que se aplica nesta superfície de silicato e depois se leva ao horno para ter aí um processo chamamos de cocção da cerâmica e cristalização da cerâmica, para que fique com um aspecto natural. Esta capa é aplicada em uma superfície de acordo com a espessura de esmalte que tu deseja. E aí você tem aí uma espessura de translucidez nesta corona cerâmica, com este tipo de fluorapatita, sempre utilizada para cobrir de silicato de lítio e zircônio. Então você está vendo aqui uma sequência de aplicação de cerâmica, onde você vê primeira capa de cerâmica, depois se leva ao horno, depois caracterizações externas com pigmentos, depois uma capa de cerâmica de esmalte e depois uma cerâmica pronta, um dente total cerâmico. Esta sequência é aplicada tanto para metal, cófias de metal, como também para cófias de zircônio ou de silicato de lítio. O que irá diferenciar estes dois tipos é o tipo de cerâmica. Para metal, cerâmica sempre feldspática, porque tem umas características físico-mecânicas para metal. Para total cerâmicas de silicato e zircônio, sempre uma cobertura com fluorapatita. Então, se você quer um dente que tenha uma translucidez, uma corona total metálica, por exemplo, de zircônio ou de silicato de lítio, que tenha aí um grado de translucidez maior em sisal, você necessita ser uma corona estratificada ou uma carilha estratificada. Então, você irá falar com o laboratório para ser uma corona estratificada, que é uma corona de zircônio com uma estratificação com cerâmica de fluorapatita, por exemplo. Outros tipos de cerâmicas, como falei aqui, é o de silicato de lítio, foi desenvolvida em uma evolução de leucita. Então, é uma cerâmica feldspática reforçada com partículas de silicato de lítio. Então, você vê aqui que tem partículas de silicato de lítio como bastones nesta estrutura cerâmica. E você está vendo aqui também
que é possível fazer um gravado, porque se é uma cerâmica feldspática, tem sílica, então é possível ser gravado. Mas como há uma grande quantidade de sílica que foi removida para agregar de silicato, tendo pouca quantidade de sílica, você necessita de pouco tempo de ácido para reagir com esta sílica. Por isso, solamente 20 segundos. Em total, cerâmicas de feldespato total, você mantém por 90 segundos ácido, não é um gravado ácido. Silicato, solamente 20 segundos. Então, você tem aí o de silicato de lítio, é possível trabalhar de duas maneiras, com o sistema CAD/CAM, fresado, ou por injeção. Então, é o mesmo processo que é utilizado para fazer uma cófia metálica, por exemplo, que você vai fazer isto em cera e depois irá colocar em horno e depois calienta, remove toda a cera e injecta metal. Para este material cerâmico, você injecta de silicato de lítio, então é um tipo de cerâmica injectada. E depois de fazer uma injeção, nesta situação que você está vendo aqui, uma capa de cerâmica estratificada para criar uma translucidez maior em toda a superfície dental. Então, você tem aqui uma corona, uma carilla de silicato estratificada, de silicato de lítio, hecha por injeção, certo? Então, aqui uma sequência para você entender melhor como isto tudo funciona. Todas as carillas e coronas hechas em cera, depois se coloca em um revestimento que se leva ao horno e injecta todo de silicato de lítio. Depois dessa etapa, é removido, colocado em um modelo para ajustes, esculturas e depois a aplicação de uma capa de cerâmica feldspática para ser aí uma corona estratificada. É possível trabalhar com este material também de uma maneira que chamamos de monolítica, solamente com pinturas. Então é uma corona completa de silicato, apenas com pinturas azul por incisar, cervical mais amarillo e assim por diante. É possível trabalhar com silicato também no CAD/CAM, que é desenho por computador e depois fresado com uma máquina mecânica, guiada por computador, por programas de computador. Então, você tem aqui um desenho que você está vendo, feito em computador, depois acá um bloco de cerâmica de silicato e pigmentos utilizados para pintura. Depois de fresado, este bloco está com esta cor morado, onde é feito todos os ajustes, né? Ajustes de textura, de pontos de contato, de oclusão, e depois é levado ao horno para cristalização e obter aí uma característica natural e translúcida. E depois uma pintura para que fique mais natural. Então, acá você está vendo lentes de contato de silicatos monolíticas hechas no fluxo digital. E também uma cerâmica muito importante que utilizamos demasiado, que é zircônio, que tem uma grande opção de utilização. Zircônio não é uma cerâmica reforçada, é uma cerâmica policristalina estabilizada por ítria. Então, não tem sílica em tu composição. Por isso, não é possível fazer gravado ácido em condições naturais, em condições normais de pressão e temperatura. Por isso, é necessário criar micro-retenções de outra maneira, uma maneira mecânica, que chamamos de arenado com óxido de alumínio. Então, é possível fazer um arenado de óxido de alumínio para criar micro-retenções mecânicas. Então, você pode ver aqui, nesta cerâmica que você tem aqui, características naturais, depois de um arenado, você cria aí uma característica de micro-retenções. De maneira que, gravado, não é possível criar micro-retenções mecânicas nesta cerâmica. Você pode ver aqui que a zircônio, né? A zircônia é uma cerâmica. O zircônio é um metal associado a ítrio, que é um metal. Mas depois que cria uma mescla destas estruturas, se torna uma cerâmica, não é um metal. Estas zircônias, elas podem ter características diferentes. Zircônias de primeira e segunda geração, zircônios de terceira geração e zircônios de
terceira geração com maior quantidade ou menor quantidade de ítria. Então, de acordo com sua fase cúbica, de 15%, ou 25%, ou 50%, você tem mais translucidez e menor resistência mecânica. Então, quanto maior fase cúbica, maior translucidez da zircônia. Então, você pode trabalhar com zircônia translúcidas para coronas anteriores, por exemplo, onde você tem um substrato dentário natural, de color natural. Você pode trabalhar com zircônio de terceira geração de média translucidez em substratos um pouquinho mais escuros, dentes premolares, dentes anteriores com substratos escuros que você quer um pouquinho de opacidade. Você pode trabalhar com zircônia de primeira geração, que é uma zircônia opaco, para hacer cófias, para opacar metal, por exemplo, núcleos pernoscolados de metal. Então, você irá trabalhar com zircônio no flujo digital. Sempre trabalhamos em zircônio no flujo digital. Você tem aqui um exemplo, que é um modelo de uma reabilitação oral, onde você tem aqui dentes talhados, foi feito um escaneado, depois feito desenhos das cófias e infraestruturas. Depois disto, esta mensagem é enviada a um torno para ser um fresado desta cerâmica. Depois de fresado, esta cerâmica se leva ao horno para ter uma sinterização, contração por sinterização, até que fique com aspecto de zircônio opaco. Você está vendo aqui cófia e infraestrutura de zircônio opaco que foram feitas em fluxo digital. E sobre este zircônio, depois é aplicado uma capa de cerâmica de fluorapatita, certo? Então, você tem aqui cerâmica de fluorapatita. Nesta situação clínica, uma capa de dentina e depois de esmalte também, para ter características naturais. Então, função de zircônio nestas infraestruturas acá e cófias é para opacar substratos metálicos. Então, você tem 3 tipos básicos de cerâmicas para trabalhar. Acá uma zircônio monolítica maquiada de média translucidez. Então, você está vendo aqui uma corona para dente anterior, monolítica, solamente zircônio, sem capas estratificadas, mas com uma pintura estética. Então, por exemplo, você tem um substrato escuro e necessita de um dente para opacar este substrato escuro, você pode trabalhar com uma zircônia de média translucidez, por exemplo. E também há zircônios que chamamos de multilayer. O que é uma zircônio multilayer? É uma associação de diversas gerações de zircônio em mesmo bloco de zircônio. Por exemplo, na base você tem uma zircônia de alta resistência e um pouco de opacidade. No terço médio, média resistência e média translucidez. No terço incisal, baixa resistência, porém alta translucidez. Então você trabalha com um dente com 3 tipos de zircônio, por isso chamamos de multilayer. Faz uma zircônio indicada também para dentes que necessitam opacar, mas que necessitam de estética também. Então, você pode trabalhar em fluxo digital, né, com zircônio de silicato de lítio e feldespato, certo? É possível trabalhar em fluxo digital sendo fresados. Em fluxo analógico, você pode trabalhar com de silicato de lítio sendo injetado. E feldespato puro, você pode trabalhar em fluxo analógico, fazendo cerâmicas estratificadas monolíticas também, certo? Então, basicamente, são estes 4 tipos de cerâmicas que trabalhamos. Zircônio, de 3 gerações, 4ª e 5ª geração. De silicato de lítio, fresado ou injetado. Feldespato, fresado ou estratificado, e fluorapatita solamente estratificada sobre outras cerâmicas. Então, estas são as cerâmicas mais utilizadas em la odontologia. Gracias por assistir. Eu sou o Dr. Sueda, estou aqui em UniCPO Bauru e nos vemos em la próxima classe.